Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Hoje vamos falar na OPV do CTT e desde 2008 que a Bolsa Nacional não assistia a uma cotação desta dimensão. Mas afinal, porque foram os CTT buscar dinheiro ao mercado de capitais. Isto prende-se com o facto do executivo português ter assumido perante os credores internacionais que iria diminuir o seu peso na economia. Por isso, no caso dos CTT, vão ficar apenas com 30%. A opção do executivo foi de lançar a empresa em bolsa. Mas afinal, o que é uma OPV? É uma oferta pública de venda no qual, no caso concreto, o Estado poderá vender as ações que neste momento é titular e vende ao público em geral ou então junto de investidores institucionais, grandes investidores, nomeadamente fundos de investimento nacionais e internacionais, e também algumas classes são reservadas aos trabalhadores. As ofertas públicas de venda são uma forma de o atual acionista, na generalidade dos casos, o Estado, transferir a propriedade das suas ações para o público em geral, tornando-se a empresa depois pública do ponto de vista de expressão das suas ações em mercado, por uma multiplicidade de investidores, quer nacionais, quer também internacionais. O lançamento em bolsa acompanha exemplos internacionais. O caso do Twitter, que atingiu $45,10 por ação, talvez seja o mais emblemático. Mas em outubro deste ano, a belga Bpost e a britânica Royal Mail, ambas empresas correios, também se cotaram em bolsa. E os resultados são muito animadores. Lideram os ganhos entre as 50 empresas que compõem o índice Bloomberg European IPO. A Bpost avança 15% desde 10 de outubro, enquanto a Royal Mail ganha 68% no mesmo período. Estes resultados deram alento a Portugal, mas nem tudo são rosas. Há cuidados a ter. Aquilo que nós aconselhamos de forma muito clara é que, primeiro, o investidor saiba que quando está, no caso concreto em ações, que o faça numa perspectiva de investimento, numa perspectiva de médio e longo prazo, ponto primeiro. O segundo ponto é também adequar as suas capacidades financeiras ao investimento que pretende realizar, numa perspectiva de acomodar alguma subida e descida repentina dos próprios títulos após a sua entrada em negociação. Acima de tudo, o que nós pedimos é que os investidores conheçam bem a empresa, identifiquem bem os riscos associados à empresa em concreto e depois tomem a sua devida análise. O que nós assistimos muitas vezes é a generalidade dos investidores participarem nestes mesmos tipos de operações e que o façam numa perspectiva de médio e longo prazo, que é aquilo que nós temos visto nos últimos tempos por parte dos investidores. E por falar em riscos, comprar uma ação do CTT pode ter alguns riscos. E isso vem explicado no prospecto na página 52 e 61. No entanto, assim resumidamente, poder-se-á dizer que um dos principais riscos é a ação estar associada a Portugal. Se cortarem o rating do país, a ação vai sofrer com isso. Depois, 40% dos rendimentos do CTT dependem de 20 clientes. Além disso, há uma dificuldade em saber quais são as tendências no caso das comunicações. Quanto às vantagens, os CTT pagam dividendos elevados. Nos últimos 2 anos, a empresa entregou ao Estado mais de 90% do seu lucro sob a forma de dividendos. Para 2014, prevê-se a distribuição de 60 milhões de euros pelos acionistas em dividendos. E o ponto médio a que as ações vão ser vendidas apontam para um retorno de 8,31%. O prospecto alicia a compra da ação do CTT, dizendo que esta é uma empresa que está num segmento de mercado com mais de 500 anos de história. Além disso, possui uma das maiores redes de lojas físicas do país, é visitada por uma média de 139 mil pessoas, modernizou a gestão, a logística e também apostou em algumas soluções de poupança. Se quiser comprar ações dos Correios, já pode dar a ordem no seu banco. O período termina a 2 de dezembro e as ordens são expressas em múltiplos de 10 ações, podendo comprar até 25 mil títulos. O preço indicativo oscila entre os 4,10€ e os 5,52€. O preço definitivo será divulgado dia 4 de dezembro e a estreia em bolsa ocorre no dia 5.
é importante que o investidor tenha presente que os custos que estão associados, por um lado, é o custo relativo à ordem de subscrição das próprias ações, por outro lado, também terá que atender às comissões periódicas de guarda-títulos que poderão ser suscetíveis de ocorrerem, deverá ter presente também os custos de negociação caso uma determinada altura pretenda vender essas mesmas ações e quanto é que custa e como é que o poderá fazer, e por outro lado também é importante atender aos custos que podem ser considerados quando o pagamento de dividendos, porque habitualmente as empresas fazem a distribuição dos seus dividendos numa base anual e então aí há sempre despesas associadas. É importante que os investidores comparem e tenham noção de quanto é que é os custos numa totalidade a quando desta mesma operação. Já agora fica a saber que os CTT dão um lucro. Nos primeiros 9 meses do ano alcançaram um resultado líquido de 45 milhões e 200 mil euros, mais 27,7% do que no período homólogo. O aumento de lucros conseguido através da diminuição de custos. O EBITDA, resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, fixou-se em 93 milhões e 300 mil euros, com uma margem de 17,9%. E quem participou nas últimas OPVs está a ganhar dinheiro? Depois temos mais notícias. Quem conservou as ações, neste momento está a perder dinheiro. Quem investiu na REN em 2006, cujas ações foram colocadas a 2,75€, está a perder 16,6%. Quem investiu em 2008 nas EDP Renováveis perde 49,6% face aos 8€ iniciais das ações. Já quem apostou na Galp em 2006, cujas ações foram avaliadas em 5,81€, ganha agora 108,5%.